Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é quarta-feira, a gente tem 7 jogos pela rodada. Vou te passar minha análise, meu palpite. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. Hoje tem 7 jogos pela rodada, vou te passar aquela análise, aquele palpite quente pra cada jogo, tá? E pra você que também gosta de palpite em jogador, múltipla e bingo, eu solto isso tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje, porque vai ter dica do dia daqui a pouquinho lá pra vocês, de graça, tudo analisado, explicado detalhadamente. Então, ó, já entra lá. Rapaziada, então sem muita enrolação, bora começar a analisar os confrontos dessa rodada de hoje. E o primeiro jogo vai ser Cleveland Cavaliers contra Charlotte Hornets. O Cleveland chega para esse jogo vivendo um momento bem instável, tá? Vem com 5 derrotas em 9 jogos e vindo de uma derrota pesada para o Thunder, onde foi dominado do começo ao fim do jogo aí. O time também teve uma enorme dificuldade ofensiva, baixo aproveitamento nos arremessos, especialmente do perímetro, e também sofreu um colapso defensivo no último quarto, quando levou 45 pontos. E galera, mesmo com bons números pontuais de Donovan Mitchell, Evan Mobley e Jarrett Allen, o coletivo claramente não funcionou e os desfalques seguem pesando bastante para esse time. Já do outro lado, o Charlotte Hornets vive um momento um pouco mais animador. O time venceu 5 dos últimos 9 jogos e chega extremamente confiante depois de uma vitória dominante contra o Denver Nuggets fora de casa. A equipe controlou o jogo desde o primeiro quarto, abriu uma larga vantagem e ainda no primeiro tempo, tá? E também manteve a intensidade até o final do jogo. E mesmo com o LaMelo Ball jogando poucos minutos, o time mostrou profundidade, eficiência ofensiva e uma defesa muito bem encaixada. E galera, esse é aquele típico jogo onde o favoritismo teórico não reflete o momento real. O Cleveland Cavaliers precisa reagir, mas chega vulnerável, desfalcado e pressionado. Já o Hornets vem leve, confiante, jogando em casa e com ritmo competitivo alto. Eu vejo aqui um jogo mais equilibrado do que o mercado sugere e é por isso que eu vou com azarão. O meu palpite então vai ser Charlotte Hornets mais 7.5. O Hornets pode perder por até 7 pontos de diferença, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Hornets aqui e bora para análise do próximo jogo. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar o confronto Indiana Pacers contra Boston Celtics. O Indiana Pacers chega pressionado depois de perder 3 dos últimos 4 jogos, vindo aí de uma derrota fora de casa, onde o grande problema foi o controle de bola, e apesar dos bons desempenhos ofensivos aí, com destaque para Neil Behard e Pascal Siakam também, o time cometeu muitos turnovers e acabou desmoronando no segundo tempo. E mesmo assim, é uma equipe que compete bem, especialmente quando consegue impor o ritmo e limitar o adversário defensivamente, beleza, rapaziada? E pessoal, já o Boston Celtics também não vive uma grande fase, tá? O time perdeu 4 dos últimos 7 jogos, vem de uma derrota frustrante em casa, decidida no último lance, e o time também teve dificuldades ofensivas, baixo aproveitamento e precisou correr atrás do placar praticamente o jogo inteiro. Além disso, segue sem sua principal estrela, o que naturalmente reduz o teto ofensivo e a capacidade de controlar jogos com autoridade, beleza? E galera, o histórico recente aí, entre eles, pesa bastante. Já se enfrentaram 3 vezes na temporada, com vantagem por Indiana, e os jogos sempre foram muito equilibrados, tá? Mesmo jogando em Boston, eu não vejo um cenário para domínio amplo assim, principalmente com o Celtics desfalcado e o Pacers já tendo mostrado que consegue competir nesse matchup. É por isso que eu vou com um handicap gigantesco a favor do Pacers e o meu palpite aqui vai ser Indiana Pacers mais 14.5. Eles podem perder por até 14 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Pacers aqui e bora analisar o próximo confronto do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falar do Brooklyn Nets contra New York Knicks. E galera, o Brooklyn Nets vive um momento extremamente delicado. O time vem com 10 derrotas nos últimos 12 jogos e mesmo quando consegue produzir ofensivamente, como no último jogo, o time oscila demais dentro da partida.
ele começa mal, reage, depois cai novamente e acaba correndo atrás, como sempre. A defesa segue sendo um problema constante e a falta de consistência torna difícil confiar em qualquer reação sustentada, tá? Já o New York Knicks, pessoal, também vive uma fase ruim, talvez a pior fase da sua temporada, vem com 9 derrotas nos últimos 11 jogos, e a equipe também vem de uma atuação defensiva muito fraca, sofreu muitos pontos logo no primeiro tempo e praticamente não teve contribuição do banco. Apesar disso, chega para esse jogo com o elenco completo, algo que é raro nas últimas semanas, tá? Pelo lado do Knicks. E galera, o ponto decisivo aqui é o confronto direto. O Knicks já venceu o Brooklyn Nets 2 vezes na temporada, ambas vitórias por 10 ou mais pontos. E mesmo em má fase, esse é um matchup que favorece o time de Nova York. Jogando em casa, no Madison Square Garden, com o elenco inteiro disponível, eu vejo um Knicks com mais condições de controlar o jogo até o fim. E é por isso que o meu palpite aqui então vai ser New York Knicks menos 7.5. Eu vou com o time de Nova York para vencer por pelo menos 8 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o New York Knicks aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai seguir para análise de Memphis Grizzlies contra Atlanta Hawks. E pessoal, o Atlanta Hawks vem em queda aí com 6 derrotas nos últimos 9 jogos, mas a última atuação até que foi competitiva. O time reagiu depois de ficar muito atrás, mostrou poder ofensivo e quase venceu o Bucks fora de casa. Mesmo assim, ainda segue pecando muito na eficiência, especialmente do perímetro, e volta a falhar nos momentos decisivos, algo que tem se repetido bastante aí, tá? Já o Memphis Grizzlies também não vinha bem, mas chega para esse jogo de hoje muito mais confiante depois da vitória dominante, onde controlou o jogo desde o primeiro quarto, abriu uma grande vantagem e conseguiu descansar seus titulares logo cedo, tá? E galera, a intensidade defensiva, o ritmo ofensivo e a organização coletiva foram muito superiores ao que vinha sendo apresentado nos jogos anteriores, tá? E apesar dos desfalques importantes, a gente tem o retorno do principal jogador do Memphis, que muda completamente a energia do time com o Ja Morant de volta. Jogando em casa, depois de uma situação sólida, eu vejo o Grizzlies em uma posição muito favorável aqui, especialmente contra o Atlanta Hawks, que compete, mas tem dificuldade para fechar os jogos. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Memphis Grizzlies mais 3.5. O Grizzlies pode perder por até 3 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje. Então, vou com o Memphis Grizzlies aqui e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar o jogo New Orleans Pelicans contra Detroit Pistons. Mas antes eu quero te lembrar que se você ainda não deixou um like, um comentário e se inscreveu no canal, já deixa essa força aí pra gente, que é um clique, é de graça pra você e me ajuda muito, beleza? Também não esquece de ativar o sininho para não perder nada, porque todo dia mesmo, tem análise da rodada completa da NBA por aqui, tá? E galera, então vamos falar de Pistons e Pelicans aí agora. O Detroit Pistons vive aí um dos melhores momentos da liga, tá? Já que chega aí com 8 vitórias nos últimos 10 jogos, um elenco saudável e muita confiança. E mesmo em um jogo apertado contra um adversário forte, o time mostrou muita maturidade, controle emocional e capacidade de decidir nos minutos finais. O coletivo tá funcionando, com várias peças contribuindo em alto nível. Já o New Orleans Pelicans vive aí exatamente o oposto. O time perdeu 13 dos últimos 15 jogos e vem sofrendo defensivamente desde o início das partidas. E mesmo quando o ataque aparece, o time não consegue sustentar a intensidade, permite grandes corridas do adversário e acaba apenas diminuindo o placar no final, tá? E pessoal, para esse jogo de hoje, que a gente tem os Pistons saudáveis, confiantes, enfrentando um dos times mais frios da liga nesse momento, a diferença de momento é enorme, tá? Mesmo fora de casa, o Detroit Pistons tem tudo para controlar esse jogo desde cedo e vencer com muita autoridade. E é por isso então que o meu palpite para esse jogo vai ser Detroit Pistons menos 5.5. Ele deve vencer por pelo menos 6 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com Pistons aqui e bora analisar o 6º jogo da rodada. Bora lá!
E galera, agora a gente vai seguir para análise do confronto Oklahoma City Thunder contra Milwaukee Bucks. E galera, o Oklahoma City Thunder vive aí uma fase simplesmente absurda na NBA, né? São 10 vitórias nos últimos 13 jogos e uma sequência de atuações dominantes, inclusive fora de casa. O time tem sido extremamente eficiente ofensivamente, intenso defensivamente e consegue acelerar os jogos de uma forma impressionante, como mostrou aí no último confronto, tá? Já o Milwaukee Bucks, por outro lado, vem oscilando bastante. Apesar da última vitória recente aí, o time abriu vantagem, quase deixou o jogo escapar novamente. Essa dificuldade em sustentar o ritmo e fechar as partidas tem sido uma marca negativa recente aí, tá? Além das dúvidas no elenco que seguem gerando incertezas e desconfiança para esse time. E galera, mesmo com os desfalques, o Oklahoma City Thunder tem mostrado profundidade, confiança e capacidade de atropelar praticamente qualquer adversário quando entra e encontra espaço, tá? E se repetir minimamente o nível da última atuação, eu vejo esse Oklahoma controlando o jogo e abrindo vantagem do início ao fim. E é por isso então que o meu palpite aqui vai ser Oklahoma City Thunder menos 5.5. Eles podem perder, eles devem vencer, na verdade, por pelo menos 6 pontos de vantagem, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Thunder aqui e agora bora para análise do último jogo do dia. Vamos lá! E agora a gente vai falar de Toronto Raptors contra Sacramento Kings para finalizar a rodada. O Toronto Raptors que vinha oscilando, mas chega extremamente forte depois de uma atuação ofensiva de altíssimo nível fora de casa, e o time foi eficiente em todos os aspectos. Dominou desde o primeiro tempo e mostrou confiança total no ataque, especialmente do perímetro. E mesmo com desfalques importantes, a produção coletiva foi absurda no geral, tá? Já o Sacramento Kings, por outro lado, rapaziada, voltou a apresentar muitos problemas defensivos, sofreu uma avalanche de pontos em um único quarto e nunca mais conseguiu se recuperar no jogo, tá? Além disso, peças importantes também tiveram atuações muito abaixo e existe a possibilidade de gestão de minutos ou descanso para esse jogo de hoje. Com o Toronto Raptors, então, entrando forte, confiante, enfrentando uma defesa que mostrou muita fragilidade recente, eu vejo o Toronto Raptors com boas chances de controlar esse jogo, mesmo fora de casa, e sair com a vitória. Então, meu palpite aqui vai ser Toronto Raptors para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do Raptors aqui e bora finalizando as nossas análises de hoje. E se você quiser mais palpite em jogador Multiplay Bingo, eu tô soltando tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, entra lá e vem pegar as entradas de hoje, porque daqui a pouco tem dica do dia de graça lá pra vocês. E ó, se gostou, não esquece de deixar aquele like, um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!